Boa noite, eu sou Ailon Jonas Dalmolin, somos pioneiros aqui na região de Morocó. Sou filho do Jonas Dalmolin, da Leda Dalmolin. Chegaram aqui na 78, 80, por ali. Então eu sou nascido na região, sou um dos primeiros nascidos em Sorriso. E nós temos uma longa história aqui no Mato Grosso, né? Tem muito tempo, muita luta, passamos muita coisa. Mas, graças a Deus a região prosperou, né? Então hoje temos até uma fábrica de contêiner, né, Salava? Exatamente, é isso que fez nós nos conhecer, né? Quais que é o desafio que trouxe para você chegar até nós? Então, tudo começou numa ideia. Eu tinha uma dificuldade muito grande de logística dentro da fazenda, porque nós temos um rio que corta a fazenda inteira e a gente só tinha uma ponte e quando tinha que dar a volta na fazenda, dava 25, 30 quilômetros de volta, então a gente perdia muito tempo. E surgiu a ideia de fazer uma ponte. Eu não queria fazer de madeira, porque a madeira dá muita manutenção. Aí fui atrás de concreto muito caro. E aí comecei a procurar algumas soluções e tal, e um dia eu tinha ido na Cereje para olhar uma tubulação de concreto e daí topei o seu Lauro lá. Ele começou a trocar uma ideia, conversar, eu olhei para aquele container e falei, Rafael, não dá para fazer um tubo com esse container aí? Ele olhou para mim, você está pensando o quê? Eu estou pensando em fazer uma ponte, fazer uma galeria com esses containers. Aí ele olhou, gostou da ideia, falou, rapaz, vamos fazer, vamos pensar. Aí começou a dar ideia, nós cortamos a porta, soldamos para dentro, isso aqui, fica forte aqui, junta aqui, começamos a pensar, aí chamamos um companheiro também para dar umas ideias, um engenheiro. Engenheiro Ivo. Ivo, o seu Ivo, faz tempo no vejo. E aí, meu amigo, um pouco de loucura, um pouco de coragem, um pouco de necessidade, e isso que levou a gente começar a ter o contato, né? Aquela ponte já tem 10 anos que está lá, tá inteira, tá zero bala. E depois disso abriu as portas, a gente fez escritório de balança, fez alojamento, fez casa para funcionário, fizemos um bocado de coisa. E assim, na época também, como o produtor sempre investe muito, quando você vai fazer uma casa, alguma coisa na fazenda, geralmente você não consegue financiar, né? E a gente conseguiu financiar tudo naquela época no FCO, com juro muito bom. Eu até hoje estou pagando, tá comentando o tio, até hoje tem parcela pagando ainda, né? O juro bom e longo pagamento, então isso facilitou muito para nós, além de suprir a nossa necessidade, ficou fácil de pagar e durável, né? Hoje ainda melhor, melhorou muito os containers, na época eu acho que foi um dos primeiros clientes de vocês. No cobaia, mãe. Isso, e lógico, tivemos algumas dificuldades até se ajustar, mas hoje melhorou muito, já vi o padrão que vocês estão trabalhando, melhoraram muito, melhoraram a empresa. Então, prosperidade total, né? Estamos todos parabéns. Mas uma passagem que eu fiquei bastante assim satisfeito foi de quando teu pai, numa oportunidade que nós estávamos lá no almoço, lá na fazenda, ele veio falar assim, pronto, agora se encontraram os dois, né? Que você tem muito o teu avô, né? Que era idealizador, criativo e tudo, né? E o Michel também sempre falava também que eu gosto muito de inovar, criar, modificar, fazer coisas novas. Então, para nós da Miranda Container, foi um marco muito importante nós estarmos ainda muito no início da nossa empresa e ter esse desafio e ter você como um optante da ideia e nós desenvolver. E hoje estamos felizes de saber que um empreendimento que a gente fez de primeira vez, que a gente nunca tinha feito isso também, tem resultado satisfatório, que hoje a ponte lá passa com 50 buquinhos. Inclusive a gente sempre brinca, acho que foi a primeira ponte de container construída. Foi a primeira. A ideia surgiu do nada, da gente olhando para o container, imaginou uma tubulação e metemos a cara, fizemos. Foi um grande desafio, foi muito gostoso na época de mexer com isso aí, foi muito legal, a gente debateu, tirou ideia, porque a gente não tinha um exemplo a seguir. Não tinha de onde copiar. Então, não tinha um acordo de copiar. Foi tudo de próprio e foi ali, e eu ainda me dediquei bastante de eu participar, acompanhar do começo até o fim lá, sabe? Para a gente ter uma conclusão do serviço bem feito. E outra coisa que é muito satisfatória também, foi o prazo que a gente fez aquilo lá. Sim, foi muito rápido. Eu acredito que não demorou 15 dias, a gente fez uma ponte. Por aí. E com um custo de aproximadamente
acho que estourando uns 30% sobre o valor de uma ponte de concreto hoje. Na época ela deu acho que metade de uma que eu estava orçando de uma ponte de concreto. Aí a de madeira ela fica um pouco acima, fica um pouco mais caro, né? Só que ela tem a vantagem da durabilidade, certo? Né? Não tem comparação com a madeira, né? Então assim, mas na época o custo ficou muito bom perto da ponte de concreto. E os outros demais containers lá na fazenda Patrilho, que foram vendidos para você na época para suprir uma grande dificuldade que tinha no alojamento das pessoas, né? Positivo. A gente sempre teve um volume grande de pessoas na safra, como é toda a fazenda, né? Sempre tem aquele aumento, aquele pico, né? E a gente precisava algo rápido, igual falando, sempre num preço bom, e ainda a gente conseguiu financiar. Então veio e supriu toda essa necessidade que a gente tinha de falta de alojamento, e aí eu acabei pegando alguns casais fixos também, daí faltava a casa, e tudo era assim, tudo é para ontem, né? Tudo com pressa. Então o container ele veio suprir essa necessidade do tempo também, foi muito rápido, né? Foi questão de um mês, acho que nós montou tudo lá, metamos tudo, né? O que a gente tem de vários depoimentos de muitos produtores aí do agro é que hoje, devido à alta incidência de malandragem, eles querem coibir o máximo possível de pessoas alheias estar na fazenda, né? Então, se você for fazer uma construção de alvenaria, você vai precisar de mínimo 10, 15, 20 pessoas. E quando você aluga um container, você precisa de um motorista só, e deixar o equipamento lá, e no mesmo dia você já usa, né? Isso. Então, isso que foi uma coisa assim que impactou muito para nós aqui, e foi um nicho de mercado que a gente teve a autoridade de estar trabalhando no Grupo Agro, que veio de encontro com a grande cidade do produtor, que é isso você tem uma testemunha de falar que o container traz uma agilidade, uma praticidade, uma segurança, né? Isso aí é um ponto interessante, porque se você vai construir tudo que a gente construiu lá, fica 6 meses, um monte de pedreiro e coisa, comendo, dando trabalho às vezes, né? Mas então, assim, quanto à mobilidade também é uma coisa muito interessante. Daí a gente acabou, depois de um tempo, a gente moveu esses containers de lugares, então a gente tem 3 sedes, os containers daquela época, porque é muito prático. Um dia, você prepara lá, você carrega, põe lá, chega, assenta no local bem niveladinho. A gente pôs pedra, tem gente que capricha mais, faz um piso, né? Acho que até o mais correto, que daí aí não tem problema de caimento, né? Mas a gente fez com pedra brita, levantou, fez pedra brita, então a gente alocou esses containers em outras sedes com muita facilidade, custo barato, baixo, e igual você falou, tempo, dinheiro, né? Tudo agilidade. Uma das vantagens do container é justamente isso, tá? O modal dele, né? Então você coloca num lugar e quando você menos espera, se tem necessidade de mudar, o frete, o transporte é rápido, fácil e barato, né? Então você prova mais uma vez de que os containers resolvem o problema do agronegócio. E não deixa a desejar nada para uma casa, né? É o mesmo conforto, depois você entra dentro. A primeira impressão que a gente tem quando você não conhece é estranho, né? Você fala, mas depois você vê que não tem problema com goteiras, que tem em casa, você não tem problema com vento, com destelhamento. Você tem uma série de vantagens, Para mim, fazer uma pergunta básica, você recomendaria a Miranda Container para um produtor? É claro, meu amigo, com certeza. Já recomendei várias vezes e continuarei recomendando. Agradecemos. E para nós encerrarmos aqui, sugerir deixar uma frase da nossa parceria, você como produtor de Lucas do Rio Verde, já com raiz muito antiga aqui em Lucas do Rio Verde, o que você diz para a Miranda Container hoje? Eu acho assim que é muito importante a coragem que vocês tiveram de enfrentar tudo do início e abrir esse mercado, né? Que, igual a gente falou, a princípio a pessoa bate o olho e acha que né? Então vocês tiveram muita coragem, muito peito que a gente fala, né? E isso é uma característica de muita gente aqui da região, né? O produtor é corajoso, sempre muito desafio. Então, assim, vocês
estão onde estão, têm o seu espaço consolidado em Lucas do Rio Verde, não é à toa, é por trabalho, é por mérito, por coragem. E vencer os desafios, como foi o negócio da ponte, onde vocês toparam o desafio, que não era fácil, e botava em xeque a credibilidade, né? E deu certo, e o que aconteceu? Abriu o caminho para a gente, fez mais um monte de projetos, né? Então, cara, eu tenho a agradecer pela amizade, o contato que a gente tem, pelos serviços prestados. Tivemos tivemos garantia, vocês fizeram alguns recalls para nós, sempre muito atenciosos, né? Sempre, como era no início, como a gente estava falando, hoje os caras estão craque, né? Hoje estão fazendo até prédio aí, me contendo, mas na época, no início, né, a gente sabe das dificuldades, até pelas instalações que vocês tinham, eram mais precárias, né? Exatamente. Era tudo mais precário, né? Então, vocês evoluíram muito, isso é muito mérito de vocês. Eu quero deixar aqui um agradecimento especial à família Daunlin e deixar aqui um grande abraço para o seu pai, né? E que nossa amizade continua. Muito obrigado e até mais. Eu que agradeço pela importância de me convidar para dar o meu depoimento, porque foi uma coisa que deu certo e a gente tem orgulho de falar que deu certo e que tem amizade. E sempre estaremos recomendando vocês aí, com certeza. Parabéns a todos nós.